Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume. E aí, gente, hoje aqui estamos mais uma vez gravando no nosso podcast e hoje o tema vai ser sobre a prece. E eu sou a Ana Carolina Tabata. Eu sou o Heitor. Luan Dias, que assim seja, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu, sempre lanço essas piadas, mas tudo bem, gente. Espero que alguém tenha achado engraçado. Prepare o ambiente, eleve o pensamento. Prepare a mente. Vamos estudar. O podcast vai começar. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Aniceto, livro Os Mensageiros. E aí, rapaziada? O que temos para falar sobre a prece? A prece, assim, no meu ver, pra mim é um momento que você liga, né, seu pensamento a Deus, eleva seu pensamento. No Livro dos Espíritos, na questão 658, ele vem perguntando se a prece agrada a Deus. Ela vai agradá-lo no momento que for de coração. Fazer uma prece do que realmente está sentindo, do que realmente está passando, agradecendo de coração. E não aquelas preces gravadas, escritas, que às vezes você só fala por falar, porque está ali como se fosse um ritual. Por exemplo, o Pai Nosso, né? A oração dominical deixada pelo nosso irmão Jesus. Tem muitos irmãos que só falam por falar, né? Um exemplo, os jogadores de futebol começam a falar rápido e no final eles nem entendem o que eles mesmos estão pedindo a Deus. É você ao mesmo tempo interpretar a prece de coração, falar de coração por realmente o que você está sentindo dentro de você. Até o Pai Nosso mesmo, quando você faz aquele Pai Nosso, sentindo que você está interpretando, está pedindo de coração. Eu acho que isso é muito especial, é uma coisa muito inédita. E é importante também que a prece não precisa ter aquelas palavras rebuscadas, palavra difícil. Pode ser uma coisa clara, simples e concisa. Não precisa ser nada demais. Até porque Deus é o nosso Pai próximo, né? Não tem por que a gente ficar falando com Ele cheio de dicções, coisas difíceis, que às vezes perde até o sentido do que a gente falar humilde, né? De maneira humilde, chegando perto, reconhecendo Ele como um próximo nosso. Porque é isso que a gente tem que ter, a confiança e ver Ele como algo muito próximo que a gente tem como que eu vou falar? Intimidade? Uma intimidade com Ele. E essa questão, não tem o porquê você usar palavras super difíceis, que até mesmo pode até fazer perder o sentido da coisa. Às vezes não, né? A prece é um momento de desabafo. Então, quando tu tá desabafando com um amigo, por exemplo, tu não vai ficar falando palavras de 1 quilômetro, 30 letras. É o momento que você vai falar realmente o que tá sentindo. E é lembrar, gente, que fazer prece não é somente pedir. É agradecer também. Agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelas pessoas que estão próximo, pelo amor que Ele tem por nós. Porque se nós estamos aqui, depois de todos os programas que a gente já passou, entendendo o que é encarnação, família, né? Agradecer por tudo isso. E é o momento que a gente tem de louvá-lo, né? Também, de exaltar o nome de Deus, porque exaltando Ele, a gente acaba se exaltando também, né? Como filhos dele. E tu, Heitor, que tá caladinho aí, o que você tem a dizer sobre a prece? A prece, além de nos ligar a Deus, ela nos desprende do mundo terreno. Ela eleva o espírito, eleva o pensamento. Então, ela serve como, por exemplo, uma música. Uma música em prece já ajuda bastante. Quando você escuta uma música, por exemplo, do Alan Filho, você já sente uma vibração diferente. E geralmente essas músicas espíritas, elas servem como prece. Então, são coisas assim que tiram um pouco o foco das coisas ruins que existem no mundo. Faz a gente levar o pensamento ao mestre, né? Exatamente. Uma coisa que eu presto atenção, e até um aviso pra gente que tá fazendo o programa, quanto pra quem tá ouvindo aí do outro lado, a prece será um momento em que você leva o pensamento a Jesus e, por consequência, você acaba atraindo bons espíritos ao seu redor, fazendo com que todo o ambiente melhore. E aí, qual é a dica que eu tenho a dar a todos e até mesmo a nós? A tomarmos cuidado com o que nós pensamos, porque do mesmo jeito que a gente pede coisas boas e somos atendidos, podemos também ser atendidos pelos maus espíritos quando pensamos mal de alguma pessoa, vamos estar atraindo, não necessariamente seja uma prece, mas é uma oração maléfica, maligna, ruim, e que pode acontecer, porque pensamento é matéria, e é daí que Jesus dá o ensinamento do vigiar e orar. Vigiar o que você está pensando e orar para estar sempre iluminando os seus pensamentos. E é importante também
que o Espiritismo ele reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando elas são ditas de coração e não apenas lidas, ditas de lábio somente. E a doutrina ela não impõe nenhuma prece e também não reprova nenhuma, desde que seja feita de coração. Isso que a Tabata falou também me lembrou a questão que muitas de outras religiões falam, repugnam preces sobre santos, ligadas a santos. E eu acho que isso não tem nada a ver, desde que seja de coração, quando você liga um pensamento para pedir algo de bom, não tem por que não ser uma coisa não aceita, sabe? Até porque esses santos são espíritos como nós somos, né? No caso, agora estamos Só que encarnados. no caso evoluídos também, né? A gente não pode afirmar, mas enfim. Então, é a mesma coisa que nós fazemos quando, por exemplo, dentro do Centro Espírita, a gente faz uma prece pedindo ao Dr. Bezerra que interceda por alguém. A gente está pedindo a alguém, a um espírito que tem um pouco mais de conexão com o Pai do outro lado, para ajudar a gente nessa causa. Então, eu acho que não tem para que fazer todo esse estardalhaço. Não pode orar para um santo porque se ora para Deus, mas é só orar para quem a gente tem mais afinidade. É igual orar para um parente, eu acho que um parente também tem afinidade. Porque nessa questão essas pessoas elas veem muito, eu creio que seja muito ver como se fossem falsos deuses. Seria um mensageiro. Às vezes tu chega, pô Zezinho, tu aí tá mais perto de Deus, né? Intercede ao Pai por mim, tá mais chegado, né? Tô precisando curar minha filha. E aí o cara fala com tanta fé que às vezes vem acontecer. Isso que o Luan tá falando é bem verdade. A prece é justamente a transmissão, o elo entre um ser encarnado e o ser desencarnado. Mas a prece é quando a gente pede ajuda a uma entidade mais evoluída. Por isso que dentro do Centro Espírita a gente fala que nós precisamos nos elevar para poder fazer a prece a Jesus, por exemplo. Mas a prece necessariamente você pode fazer a um irmão seu que acabou de desencarnar, e você pode pedir para ele uma ajuda para que ele possa achar o caminho certo da vida e tudo mais, entendeu? Até porque lá do outro lado não quer dizer que a gente morreu, que a gente vai estar no paraíso. A gente tem um processo, a gente pode até estar falando disso em outros programas. E a prece, ela ajuda muito ao irmão que está lá desencarnado, né? Às vezes ele está num momento de sofrimento e a tua prece é como uma canção de salvação para ele. É um suspiro de esperança, que ele se sente tocado e acaba tendo ajuda do outro lado. Às vezes faz com que ele se arrependa dos erros dele, e os guias espirituais tenham capacidade de socorrer, como a gente viu, por exemplo, no filme Nosso Lado do André Luiz, quando ele está lá no umbral, em desespero, os guias chegam lá e resgatam ele, e depois de um tempo ele descobre que era porque tinham pessoas que estavam fazendo prece por ele, né? No caso, era a mãe dele. Então a prece ajuda bastante pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E aí você vê também o alcance da prece, né? Porque você vê que a pessoa encarnada pode orar, rezar por uma pessoa desencarnada e a prece dela vai chegar lá. Um negócio interessante, esse vai chegar. Você falou com certeza, mas tem muita gente que acha que as preces elas não têm resultado. Elas acham que as coisas têm que acontecer no momento que elas querem, mas não é exatamente assim. Por exemplo, se eu peço paciência para minha vida e eu peço a Deus que me torne mais paciente, porque a prece ela pode melhorar o homem, eu posso pedir, eu serei amparado pelos bons espíritos. Deus não vai descer de onde quer que ele esteja, ou sair de onde quer que ele esteja do universo, para me ensinar a ser paciente. Ele vai colocar ferramentas de evolução, como pessoas, situações, momentos, para fazer com que a gente aprenda aquilo que a gente está pedindo. Então, não é que não tenha resultados, é que você ainda não conseguiu enxergar, ou ainda não é tempo de chegar. Ou talvez você somente não mereça. Aí, por causa das suas más ações. E também tem a questão do imediatismo, né? Você rezou hoje, amanhã você já quer que aconteça. Às vezes você não vai ter esse resultado na hora. Você vai precisar esperar uma semana, 2 e por aí vai. Ontem eu li um dizer assim no Tumblr, que o homem dizia assim: o que seria de mim se Deus houvesse atendido todas as minhas preces quando eu estava em momento de aflição? Faz a gente pensar em como é importante a gente fazer uma prece raciocinada. A gente tem que pensar no que a gente está pedindo, porque
Porque Deus sabe o que a gente vai precisar ou não. E no tempo também que a gente vai precisar disso. E se realmente a gente necessita isso, ou só questão de um pedido momentâneo, algo que você queira muito momentâneo, e às vezes aquilo não é pra acontecer com você, entendeu? E às vezes a gente pede, por exemplo, por uma causa. Fulano na minha rua tá recolhendo alimento e eu tô pedindo a Deus para que tudo dê certo. E aí não passa 2 semanas, o movimento acaba. E, poxa, Deus não ouviu minhas preces? Claro que ouviu. E em algum momento oportuno, alguém pode ter sido tocado pelo aquele movimento e tudo volte à tona de repente. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer o bem, pedir o bem, e não ficar esperando resultados, sabe? No tempo certo, tudo vai ser nos dado, dependendo do nosso merecimento, é claro. E eu achei uma frase, falando sobre isso também nos livros dos mensageiros, dita pelo Aniceto, que é mais ou menos assim: façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. E nessa questão toda eu tava pensando, se através da prece podemos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, Deus sabe diferenciar as coisas, então eu acredito que você não precisa chegar para ele e falar assim: eu errei hoje. Ele sabe que você errou. Eu acredito que é até um ato de humildade você chegar lá na hora da prece e falar: Senhor, desculpa, eu caí em tentação, pequei, errei, quer que seja como é que você faz a sua oração, mas eu acho que ele vai te perdoar verdadeiramente quando você mudar as atitudes. Por exemplo, do espírita, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e os esforços contra as más inclinações. Então não é pedindo perdão, porque é a mesma coisa quando você falha com o seu irmão, você vacilou lá com o seu irmão. Tu não vai chegar pra ele e falar: desculpa aí, cara, ele vai te perdoar. Talvez sim, talvez ele for um cara de bom coração, mas só vai reconquistar a confiança dele através das suas atitudes. Então, gente, como agora a gente já falou em prece sobre pedir perdão, eu tava pensando aqui que esquecemos de falar sobre o agradecimento, né? Porque não é só pedir, o principal também é agradecer. Eu costumo muito sempre agradecer sobre ter a maior gratidão do mundo por poder existir, por poder estar nesse planeta. E eu gosto muito dessa questão da prece de agradecimento. Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês pensam sobre a prece de agradecimento. Depois de a gente pedir por alguma coisa na prece, a gente tem que agradecer. Porque, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Porém, só da gente ter acordado, a gente já tem que agradecer. Então, o agradecimento é essencial, é fundamental. Porque a gente tem que ser grato por tudo que Deus nos dá, sabe? Eu acho que tudo depende da nossa evolução, né? Quando a gente prioriza mais as coisas da Terra e a gente acaba focando mais as nossas orações em pedidos, em pedir que fulano fique melhor, e a gente acaba esquecendo de agradecer as oportunidades que são sempre nos dadas, né? As oportunidades que Deus nos dá. Aí você pode pensar: pô, minha vida tá horrível, né? Não tem motivo para agradecer. Meu amigo, você tá vivendo, você tem motivos sim. A cada dia é uma oportunidade diferente de fazer algo novo. A cada dia você tem a oportunidade de estar inovando e empreendendo a sua própria vida. Então, todo dia é dia de agradecer. E agradecer também pela saúde, né? Às vezes a gente acha que tá muito mal, tá tudo ruim, mas a gente tem que ver que poderia estar pior. A gente tem saúde, tá bem, tá vivendo, enquanto tem gente aí com sérios problemas, a gente tem que agradecer. É verdade. A gente pode falar por aqui, né? Então, gente, agora eu acho que já falamos tudo. E pra terminar, a mensagem da semana e a oração da semana vai ser a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Encerramos. Qual é o tema do próximo mês?
perdas e consolações. Então, muita paz a todos, falou e aquele abraço. Lê, Poderes!